Último bloco do Antenados na Geral. Ó, o debate está correndo aqui durante o programa. A gente já está falando um pouco sobre desigrejados. Quando eu falei que a culpa às vezes do pastor, o pastor Sérgio falou: André, discordo, a culpa não são dos pastores não. Mas na verdade isso de fato é um grande fenômeno que a gente ainda está descobrindo. Por que tanta gente vem para a igreja, participa, faz parte do corpo, depois por alguma razão, ou porque ouviu uma palavra dura, ou porque o pastor teve um pecado, ou caiu e ele não concordou, ou porque ninguém visita ele, ou porque ele é muito mimado, ou porque... Existem várias razões. A grande situação é que nós temos que nos atentar que todos os anos 1 milhão de pessoas que estão dentro das nossas igrejas vão sair e vão manter ainda uma fé cristã. Uma coisa que eu gostaria de alertar, que algumas pessoas até colocam na internet, culto online não substitui culto na igreja, tá, gente? Não substitui. Ah, André, mas eu assisto o culto aqui, inclusive eu dou até oferta online, eu vou na internet e faço uma transferência, eu pago online. Legal, glória a Deus, se você um dia está doente ou está chovendo na lagoa, sua casa você não pode ir, assista online. Agora, igreja online, o corpo de Cristo é online, não sei. Olha, o primeiro desigrejado no mundo, sabe quem foi, André? Adão. Adão, onde é que está você? Eu vinha, que o Senhor veio me visitar e eu me escondi. O desigrejado se esconde de Deus. Não é do pastor, é de Deus. Segunda coisa, ele vira um papagaio. O cara tinha um papagaio, o papagaio começou a repetir tudo que ele falava. Depois o cara procurou o papagaio, falou: seu papagaio foi lá para a esquina, abriu uma igreja, está repetindo toda a tua pregação. Tem muita gente que é assim, vira o papagaio, começa a em casa, não vou para a igreja não, ele bota DVD, fica copiando o DVD, a pregação dele é igual ao DVD, tá entendendo? Que ele está vendo, e ele vira aquele papagaio. E o pessoal se congrega com ele, só que ele não quer, quer entender que ele está se afastando de Deus. A primeira coisa que acontece com o desigrejado é dentro da igreja. Ele fica desigrejado no banco da igreja. Ele começa a não concordar, não é com o pastor não, é com Deus, com a determinação de Deus. Aí dentro da igreja, segundo passo do desigrejado, segundo passo, eu vou dar os passos ao contrário também. Segundo passo, ele sair da igreja e se isolar em casa. Agora eu não vou congregar na igreja de pedra, vai congregar na casa de pedra. Está entendendo? Terceiro passo, ele diz: eu não preciso de Deus, porque Deus está em mim, eu sou o templo do Espírito Santo, Deus está em todo lugar, e Deus está aqui também, eu não preciso de Deus. A terceira coisa, aí vem a quarta coisa que é pior de tudo. A terceira já começa agora a doutrina dele, já não ser mais a doutrina que o pastor está pregando. É a doutrina da internet, é a doutrina do vizinho, é a opinião que ele aprende até com pessoas que não é crente. Aí vem doutrina de demônio. Como é que vai fazer esse homem voltar para a igreja? Pregando tudo ao contrário. Olha só, a primeira coisa que tem que fazer é entender que Jesus, ele foi para a igreja. Ele pregava na igreja. Pedro fez milagre, quando ia para o templo, tinha um paralítico na porta da igreja. O que ele foi fazer lá? Jesus, 14 anos, ia para a igreja, obedecendo pai e mãe. E diz que ele fundou a igreja. Aquela pedra fundamental dele ali, era ele mesmo. É aquela pedra que Jacó deitou e viu a porta do céu. Lá em cima, Deus, os anjos subiam e desciam. A igreja não é de pedra. A igreja é uma coisa espiritual. Quando a pessoa se afasta da igreja, automaticamente ela se afasta de Deus. Perfeito. É um organismo de Deus que leva o homem para o reino do céu. É o único organismo que Deus deu uma chave espiritual ao pastor para abrir a porta do reino do céu. Posso ouvir um amém aí? Eu vejo dois aspectos muito importantes sobre o desigrejado. Primeiro, que ele passou por um problema ou está vivendo um problema e não procura ajuda, procura o pastor. E às vezes a igreja não tem um conselheiro. Esse é um problema. Eu vou te dar um exemplo rapidamente. Uma irmã estava triste, fui procurar ela. O que houve, irmã? Acho que Deus não me ama mais. Por que você chegou a essa conclusão? Poxa, eu fui assaltada, levaram o meu dízimo. Poxa, Deus deixou levar o meu dízimo. Como é que o senhor explica isso, pastor? Eu falei: minha filha, olha bem, Deus deixou levar até os filhos de Jó. Não foi só o dízimo dele, não. Levou tudo de Jó. E Jó não negou Deus, continuou com Deus. E a vitória de Jó veio porque ele continuou com Deus. A sua vitória virá se você continuar com Deus. Deus permitiu até para ver quem é você. Se você é de Deus, vai continuar com Deus. Ela passou outro dia, à noite ela estava lá no culto, está com a gente até hoje. Então, às vezes, falta a pessoa falar o seu problema para o pastor. Também tem isso. E faltar o orientador. Problema, não busca orientação, né? O orientador para explicar a ele o inexplicável, às vezes, na sua cabeça. Perfeito. Eu não consigo explicação, mas alguém tem uma explicação para aquela pessoa.
Então, muitas das vezes, nós olhamos o reino de Deus como reino natural. As soluções da terra são diferentes da solução do céu. Então Deus tem, vou levar José a ser governador, mas o cara foi feito escravo, foi caluniado para chegar, é a obra de Deus. Precisamos entender que durante aquele período ali, José estava sendo lapidado por Deus e mostrando o quanto vale a pena ser fiel. Porque só os fiéis vão chegar à realização dos seus sonhos. Mas para continuar fiel, como ser fiel se você não tem prova nenhuma? Se você não está passando por nenhuma situação difícil? É mole. Então, muitas das vezes o crente está se esquecendo disso. Ele precisa amadurecer, ele precisa ser lapidado e muitas das vezes ele não se deixa lapidar. O pastor falou de pessoa que não quer ser liderado e abre sua igreja. Eu conheço um pastor, que era minha ovelha, fui lá procurar ele. O que está vendo? Não, eu agora tenho o meu próprio ministério. Seu próprio ministério. Um pouquinho aí falou o nome de 3 pastores que ele já tinha sido ovelha. Eu tenho um pouquinho do fulano, um pouquinho do fulano da igreja, e um pouquinho seu. Quer dizer, então você não tem ministério. Você não tem ministério. Você falou que você tem um ministério. Você não tem ministério. Você falou que tem um pouquinho do pastor tal, um pouquinho do pastor tal e um pouquinho... Querido, você não tem nada. Você não tem nada, mas é pastor. Pastor. Eu conheço a Dilma. Você conhece a Dilma, não conhece a Dilma? Qual, a presidenta? A presidente conhece? Pessoalmente? Não, pessoalmente não. Conhece ela. Eu sei quem é. Então, mas para conhecer pessoalmente, você tem que conviver com ela. A mesma coisa é o desigrejado. Ele conhece Deus, mas quer a distância de Deus. Entendeu? Quem quer se aproximar de Deus tem que fazer o que Deus quer. Olha o homem que conheceu a Deus e foi falar para Moisés. Quem foi? Hã? Quem foi falar aí? Foi aquele homem que chegou e falou com ele, ó, você tem que separar 70 homens, e deu orientação, Moisés, dava toda a orientação para ele, sacerdote de mídia. Olha, lá naquele monte, Moisés, Deus aparece no monte em fogo. Por que você não vai lá, ô Jetro? Não, deixa Deus lá. Ele começou a ficar desigrejado mesmo. Deixa Deus lá. Ele falou, não, eu quero lá me embranhar naquele fogo, eu quero conhecer Deus de perto, eu quero saber quem é Deus. O desigrejado, ele não conhece essa palavra, ele ainda não conheceu a primeira palavra. Quer fome, quer sede, quer água, tribulação, perseguição, nada nos separará do amor de Cristo. A pregação dele é o contrário. Fome me separa, perseguição me separa, desemprego, o cara, meu irmão olhou para mim de cara feia, estou indo embora. O pastor falou duro, estou indo embora. Tudo separa ele de Deus, tudo separa ele do corpo de Cristo. Ele quer aceitar a cabeça, que é Jesus, que é o cabeça da igreja, mas não quer aceitar o corpo. E como é que ele vai para o céu sem ser corpo de Cristo? Eu queria entender isso aí. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido isso, que às vezes a gente espiritualiza as coisas, e eu estou aprendendo, espero que você em casa esteja também. O que eu estou aprendendo aqui no debate com os pastores é que isso não é uma questão espiritual, é uma questão, foi muito bem colocado no início aqui por todos os pastores. Às vezes é maturidade, e maturidade, às vezes é só o tempo que traz, às vezes é com a família, não necessariamente é dentro da igreja, porque assim, eu estava vendo nas pesquisas das pessoas que se diziam desigrejadas, 30% delas também passaram por situações e citaram situações do tipo, poxa, eu fui para a igreja, fiquei doente, ninguém me ligou, me visitou. Uma pessoa madura às vezes fala assim, liga para a secretaria da igreja, poxa, alguém pode me visitar que eu estou doente. Mas ao invés da gente, aí que você falou, e se eu estou com um problema contra o pastor, com o pastor, com a igreja, por que eu não procuro solucionar o problema? Busco o pastor, busco a liderança. Né? Na época que nós servimos juntos, tinha muito isso da visitação. O pastor falava o seguinte, olha, você quer visita? Passa na secretaria, bota o dia, o seu telefone, o dia que você quer receber, porque a gente não pode adivinhar. Mais de 3.000 visitas. Isso, porque assim, é muito complicado e tem muita gente que deixa de ir porque fica doente e ninguém visita. Querido, faz o seguinte, pega o telefone do seu pastor. E acha que o pastor é obrigado a adivinhar. Liga e fala, pastor, estou doente, vem me visitar. Agora, se o pastor recusa a visita, aí é outros 500. Mas ninguém recusa de visita. Eu não conheço igreja que recusa a visitação. Pastor que é pastor falta maturidade, visitar, né? Pastor que é pastor tem prazer em visitar. Tem. Não precisa ser na hora do almoço, aquele franguinho. Se tiver, melhor ainda. Mas não é um pouco disso. Não é espiritual. Falta um pouco de maturidade. Às vezes num cara desigrejado fala, isso aí que eu fui machucado. A gente quer aqui não é bater no desigrejado, a gente ama. Mas o que a gente quer dar consciência é o seguinte: o que traz a cura é a palavra. Se você se afasta do altar onde a palavra é ministrada, mas eu ouço pela internet, tem excelentes pregações. Mas você precisa estar com o seu pastor ali, olhar no olho dele, ouvir a palavra dele, perceber. Meu irmão, e outra coisa, conviver com a dificuldade do seu líder também, você saber por onde orar por ele, onde ele precisa da tua ajuda, qual a realidade da tua igreja, em que área a tua igreja precisa de ajuda. Você tem alguma utilidade na igreja? Pessoas que dizem, vou lá porque eu te dar lema. Tem sim, meu irmão.
Tem toda pessoa tem idade. Às vezes minha mãe com 70 e poucos anos, às vezes está doentinha, pensa que vai, quase 80 anos, pensa que ela vai partir para a eternidade. Já aparece alguém com problema, ela fica boazinha, já vai visitar, vai dar banho, vai cuidar, porque ela é enfermeira aposentada. Então, quem quer servir ao Senhor, meu irmão, a igreja é um ambiente maravilhoso, porque ela tem os problemas que toda família tem. Né? Aquela pessoa, você não tem que ser amigo íntimo de todo mundo. Você não tem que ser, nem todo mundo da igreja eu levo na minha casa para ser meu melhor amigo. É meu irmão. Alguns por afinidade vai se aproximando. E a igreja, como eu falei no início, é um lugar de relacionamento. É um local onde você vai perceber onde você tem que... Tem gente que briga por uma cadeira, já viu? Ele senta ali, naquela posição. O dia que ele não consegue sentar ali, a mensagem não é a mesma. Isso é coisa de família, isso é coisa de crente, isso é coisa de irmão. Quem nunca teve um irmão que queria sentar no sofá e você senta? A igreja é a mesma coisa, então você já sabe. Tá até deixa que ele, não, você quer irmão fulano, ela senta aqui. Ô, pastor Noca. É isso aí. Essa igreja é uma delícia, meu irmão. É isso aí. Pastor Noca, o problema desses cultos lá, culto pelo rádio, tudo é o seguinte. O pastor pregou algo que você não entendeu. Você não tem como chegar, pastor, isso aí o senhor pregou aí, eu não entendi. Tem como fazer uma pergunta? Você vai acabar o culto, você vai ficar com aquela dúvida. Na igreja não, você pode esperar. Pastor, o senhor falou uma mensagem ali, eu não entendi, queria que o senhor me orientasse. Né? Eu tive uma irmã que ouviu uma pregação na rádio, passou mal aí. O que houve? Eu estou passando mal. Mas passando mal porque eu ouvi uma pregação, o pastor falou que quem come carne de boi está em pecado. Eu fui no senhor, peraí, minha filha, peraí. Mas ele mostrou na Bíblia, não, carne de boi mesmo. É carne, que tem que ser vegetariana. Aí eu falei, mas vem cá, minha filha. Ele me mostrou na Bíblia, ele mostrou na Bíblia. Eu falei, então eu vou te mostrar na Bíblia aqui, onde Deus mandou fazer churrasco para todo Israel. Olha aqui, Davi sacrificando aqueles bois, churrasco. Minha filha. Mas ela não tinha o pastor ali para tirar do... Porque foi pelo rádio. Eu tenho um tio, deputado Silas, deve ser, de vez em quando ele assiste. É fantástico, às vezes ele é deputado no Amazonas, meu pai em Belém do Pará, e às vezes fica longe, e a gente tem que lidar diariamente com ele, com questões de televisão, de concessão e tudo mais, e às vezes quando os ânimos se afloram muito, de uma parte de outra, que tem briga, tem discussão, de não fala um dia porque falou, é atravessado comigo, ele sempre manda uma mensagem, é o jeito dele ele desculpar, fala assim, sabe que a gente está brigando porque a gente está carente, a gente tem que se ver pessoalmente. A gente pensa que não, mas não existe nada melhor do que você ir numa igreja e você está com raiva, quer desigrejar, não sei o quê, e no final do culto o pastor faz o seguinte, pega 4 irmãos aí, faz uma roda, vamos orar um pelo outro, abraço um pelo outro. Tem coisas que pregação não cura, que dízimo e oferta não cura, que Santa Ceia não cura, mas no final chega, abraça o teu irmão, não é o que o irmão vai falar, é o abraço que vai curar, é o aperto de mão que vai curar, olha pro irmão do teu lado e fala assim, tá bonito, tá cheiroso. Às vezes nem tá, meu irmão, a mensagem pode ser maravilhosa, mas o que cura o cara é alguém olhar para ele e falar, pô, tá bonitão hoje, tá cheiroso. Geralmente, e isso tem aonde? É na igreja. Outra coisa. Na sua casa, seu filho, sua mulher, você abraça todo dia, mas na igreja é bom você ouvir pessoas que você não conhece, olhando para você. Um dia Deus abençoe e te ama e tá subindo as letrinhas já. Se você está assistindo Antenado na geral, acabou 5h30. Meu Deus. Tem culto hoje. Sai da tua casa, porque às vezes tem gente que pega ônibus, está longe. Vai para a igreja e fala, pastor, vim aqui porque o André do Antenado mandou eu vir e tem algo para mim. Deus vai te abençoar. Pastor, obrigado pela presença de vocês do Antenado. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenado na geral. Tchau, tchau.